E se eu vos dissesse que existe um mapa? Um mapa que, se for seguido à risca, tem o poder de transformar qualquer pessoa comum num construtor de impérios. Bem, esse mapa existe. E hoje vamos desvendar os seus segredos. As regras de ouro intemporais que servem de base a qualquer grande fortuna. Olhem bem para esta frase. Parece demasiado simples, não é? Mas é aqui que tudo começa. Esta não é uma frase sobre magia, é sobre uma lógica esmagadora. Uma vez que se percebe o poder disto, as regras do jogo mudam para sempre. É a grande questão, certo? Como é que uma coisa tão básica pode ser a fundação de fortunas gigantescas? Bem, a resposta é exatamente o que vamos descobrir juntos. Vamos desmontar esta ideia e ver como ela se transforma numa estratégia passo a passo. Ok, vamos começar pelos alicerces. A primeira e, sem dúvida, a mais importante regra de todo o mapa. Pensem nisto como a pedra angular sobre a qual todos os grandes impérios financeiros são e foram construídos. O conceito tem um nome, margem de segurança. Mas esqueçam o jargão financeiro. Pensem nisto de outra forma. É a vossa vantagem injusta. É o espaço que se cria entre aquilo que uma coisa vale de verdade e o preço que se paga por ela. É nesse desconto que se constrói a nossa fortaleza contra o caos e o erro. E esta analogia é simplesmente brilhante. Imaginem que somos engenheiros e construímos uma ponte. Os cálculos dizem que ela aguenta 30 mil quilos. Fantástico! Mas depois, a regra de ouro é nunca, mas nunca, deixar passar um caminhão com mais de 10 mil quilos. Aqueles 20 mil quilos de diferença não são em desperdício, são a nossa margem de segurança. É a nossa proteção contra o imprevisto, o erro humano, a tempestade. Nos negócios e nos investimentos a lógica é exatamente a mesma. Agora que temos a estratégia base, vamos para o campo de batalha mais difícil de todos, a nossa própria cabeça. Porque ter um mapa não serve de nada se não tivermos a força mental para o seguir, quando tudo à volta parece estar a desmoronar. Então, o que é que nos leva mais longe, um intelecto de gênio ou um temperamento de ferro? A história de Isaac Newton é incrível para isto. O homem conseguia literalmente calcular o movimento dos planetas, mas perdeu uma fortuna na bolsa. Porquê? Porque não conseguiu controlar as suas próprias emoções. Isto prova uma coisa: a inteligência é útil, mas o controle emocional, isso sim, é a nossa maior arma. Esta frase devia ser o nosso mantra. O mercado, no fundo, é um gigantesco teste de paciência. De forma fria e calculista, ele pega no dinheiro daqueles que agem por impulso, por medo ou por ganância e entregam nas mãos daqueles que sabem esperar pelo momento certo. Mas como é que se desenvolve essa paciência? A chave está aqui. Uma mudança radical de perspectiva. É preciso parar de olhar para as ações como se fossem bilhetes de lotaria a piscar num ecrã. Quando se compra uma ação, está-se a comprar um pequeno pedaço de um negócio real. O nosso foco deve estar nos resultados desse negócio, nos seus lucros, na sua estratégia e não no zumbido diário do mercado. Muito bem. Com a mente alinhada, podemos avançar para as táticas. Estas são as ferramentas, as estratégias concretas que pegam na teoria e a transformam em crescimento real, em tijolos para o nosso império. O primeiro passo é sermos brutalmente honestos. Quem somos nós neste jogo? Somos investidores ou especuladores? O investidor estuda um negócio, exige aquela margem de segurança e pensa há anos. O especulador aposta no preço, segue a multidão e, basicamente, conta com a sorte. Não há nada de errado em especular, desde que se saiba que é isso que se está a fazer. E não se confundam a aposta com o investimento. E agora, olhem para a matemática fria e dura das perdas. Perseguir lucros gigantescos quase sempre implica correr riscos gigantescos. E aqui está o problema. Uma única perda de 50% exige um ganho de 100% a seguir, só para voltar ao zero. É uma tarefa hercúlea. Enquanto isso, o investidor que se foca num crescimento seguro e constante, mesmo que pareça mais lento, acaba por construir uma riqueza muito maior a longo prazo. E esta é a lição mais importante de todas. A regra número 1 não é tentar ganhar muito. A regra número 1 é nunca perder capital. A proteção do que já se tem de vir sempre, sempre em primeiro lugar. Porque um grande buraco é muito mais difícil de tapar do que se pensa. Então, como podemos aplicar isto de forma disciplinada? Com o método do piloto automático. É simples, definimos um valor fixo para investir todos os meses e depois, aconteça o que acontecer, investimos esse valor. Esta disciplina remove a emoção do processo. De forma automática, acabamos por comprar mais quando os preços caem e menos quando sobem. É uma das formas mais poderosas e menos estressantes de construir património. O mercado nunca é uma viagem tranquila.
Vão haver tempestades e algumas bem violentas. Esta seção é sobre como sobreviver a essas tempestades e, mais importante ainda, como usar a força do vento a nosso favor. Para isto, imaginem que temos um sócio chamado Senhor Mercado. Todos os dias ele aparece à porta com uma oferta. Num dia está eufórico a gritar que o nosso negócio vale uma fortuna e quer comprar a nossa parte por um preço absurdo. No dia seguinte aparece deprimido, em pânico, a dizer que o mundo vai acabar e que nos vende a parte dele por uma pechincha. O que é que uma pessoa inteligente faz? Ignora as ofertas malucas e aproveita os dias de pânico para comprar barato. E isto leva-nos a uma das ideias mais difíceis de aplicar, mas mais poderosas que existem. Os momentos de pânico máximo. Quando as notícias são horríveis e parece que é o fim, esses não são momentos para fugir, são as maiores oportunidades de uma geração. O medo da multidão é o que cria os saldos. É fundamental aprender a reconhecer este padrão. É o ciclo da euforia. Começa sempre com algo real, uma inovação, mas rapidamente passa à euforia. Toda a gente começa a falar sobre aquilo. Os preços disparam para níveis que não fazem sentido. E depois, o colapso. A realidade impõe-se. O investidor inteligente observa isto de fora, resiste à euforia e espera pacientemente pelo colapso para encontrar verdadeiras oportunidades. Chegamos à última parte. Afinal de contas, como é que sabemos se estamos a ganhar este jogo? Qual é o placar? A última secção define a única métrica que realmente interessa para medir a construção de um império. Muitas pessoas acham que ter o dinheiro parado no banco é o mais seguro. Mas a verdade é que há um ladrão silencioso a trabalhar contra nós, a inflação. Todos os anos, o nosso dinheiro compra um bocadinho menos. Portanto, dinheiro parado não é segurança. É uma perda lenta, mas garantida. A verdadeira segurança está em possuir ativos que geram valor. E por isso, a métrica mais importante não é o salário mensal. A verdadeira medida da nossa riqueza é o património líquido. A fórmula é muito simples. O valor de tudo o que possuímos, os nossos ativos, menos o valor de tudo o que devemos. O objetivo da nossa vida financeira não é ter um salário maior, é fazer o nosso património líquido crescer ano após ano. E a construção desse património nunca acontece por acidente. Não é um bilhete de loteria, é um processo. É uma subida deliberada, como vemos aqui. É um passo de cada vez, aplicando de forma consistente todos os princípios que vimos hoje. E aqui está, o mapa secreto todo resumido. Primeiro, comprar valor com desconto, a nossa margem de segurança. Segundo, dominar as emoções, o nosso campo de batalha interno. Terceiro, pensar como um dono. Quarto, usar o pânico dos outros como a nossa maior oportunidade. E por último, focarmos na única métrica que conta, o crescimento do património líquido. E agora, a pergunta final não é para mim, é para cada um de nós. Com este mapa nas mãos, a questão já não é o que fazer. A questão é, qual vai ser o primeiro tijolo? Qual é o primeiro ativo que vamos colocar na fundação do nosso império? Porque a jornada começa agora.